Capítulo 72. As escolhas que fazemos. 21º dia da Lua de Sangue. Mitnírio, Aravel, Inverno, ano 3081 após a perdição. A energia de Shora se esgotava enquanto ela tecia fios de ar pelas rodas de sua cadeira, impulsionando-se para cima pelas escadas que levavam à plataforma perto do topo de Mitnírio. 2 magos Dracurin caminhavam atrás dela, canalizando fios de terra e fogo nos degraus de pedra, forjando-os em uma rampa à medida que ela avançava, e depois de volta a degraus quando ela passava por cima. Antes de perder Daisier, ela não teria precisado da ajuda deles para usar a centelha dessa forma. Mas agora ela estava mais fraca, e as torres de Mitnírio eram tão altas quanto picos de montanhas. Além disso, antes de perder Daisier, ela também não precisava da cadeira. Ela era uma pessoa diferente agora, em um mundo diferente, e havia se conformado com isso, até conhecer Calembrier. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente alcançou um patamar que dava para uma enorme câmara circular. Parou por um instante, controlando a respiração enquanto seus pulmões imploravam por mais ar. Grunhiu e se espreguiçou, a dor na lombar queimando como se seus ossos estivessem em chamas. Se Daisier também tivesse sentido sua dor, ela não se importaria. Que falta de consideração da parte dele. Com um pano macio de algodão que tirou de uma bolsa na cintura, enxugou o suor da testa. Hakina. Anvar, um dos Dracurin que a ajudara a subir a torre, aproximou-se e ficou ao lado dela, com o punho pressionado contra a couraça. Esperaremos por você aqui. Duarin Miavrai, Anvar. Meus agradecimentos, Anvar. Dinvrai Eltinua Tuia Sinvala, Hakina. Palin Detir Mia Idria Armia Tranuk. Seus agradecimentos são sempre bem-vindos aqui, aquele que sobreviveu. Mas é uma honra e um privilégio para mim. Shora inclinou a cabeça e passou pelos 2 elfos em sua cadeira de rodas. Gaeleron Atiz e mais 5 Dracurin faziam guarda no amplo arco que dava para a plataforma. Cada um deles vestia uma fina armadura de aço, com dragões brancos estampados no peito e mantos púrpura presos aos ombros por folhas douradas. Encontrar aquele jovem ferreiro, Valdrin, fora um golpe de sorte, mas a maneira como a Aeson manipulara a triarquia para obter seus próprios ferreiros fora magistral. Do outro lado do arco, Valeris estava de pé, imponente, com as asas abertas e a cabeça erguida, apenas a metade inferior de Calen visível por trás da imponência do dragão. Hakina. Gaeleron fez uma reverência e gesticulou em direção ao arco. Da plataforma, Shora podia ver quilômetros em todas as direções. A floresta se estendia em pinceladas de um verde profundo, com nuvens escuras tingindo o céu da manhã. Aqui e ali, picos rochosos irrompiam da densa copa das árvores e despencavam em vales amplos. Durante séculos, esta floresta permaneceu intocada, um bastião contra a carnificina do mundo exterior. Um lugar que fora tanto seu santuário quanto sua prisão. Agora, faixas negras rasgavam o verde, quilômetros de comprimento e centenas de metros de largura. O fogo do dragão havia marcado a terra. O que antes era vibrante e próspero agora era cinzas, ossos e carvão. Seu santuário havia desaparecido, sua prisão destruída, e ela não tinha certeza do que sentia mais falta. Apenas os sons mais sutis a alertaram para a presença dos 2 Fenrir Angan que estavam de pé em lados opostos da plataforma, observando com aqueles olhos dourados. Shora havia passado centenas de anos ao redor dos Dvalin, mas esses Angan eram criaturas diferentes, mais rudes, mais afiadas e mais perigosas. Ela não esperava menos de criaturas nascidas de um deus-lobo. Calen olhou por cima do ombro quando Shora se aproximou, e Valeris torceu o pescoço e baixou a cabeça. Ela parou e estendeu a mão, de modo que seus dedos roçaram a parte inferior da mandíbula do dragão. O ar quente que vinha das narinas de Valeris lhe envolveu o rosto, e ela fechou os olhos, sentindo as escamas ásperas e marcadas sob seus dedos. Fazia tanto tempo que não via um dragão cujo fogo ainda ardesse com tanta intensidade. Ela jamais se cansaria disso. Shora engasgou quando uma onda de emoções emanou de Valeris, tristeza, perda, luto. Ela abriu os olhos de repente e fitou-os do dragão. Sem palavras, ela conhecia o coração de Valeris, conhecia sua compaixão por sua dor, conhecia a ferocidade com que ele a protegeria se fosse necessário. Ela olhou para Calen, e o jovem retribuiu o olhar. Em seus olhos, ela viu que ele sentirá o que quer que tivesse acontecido entre Shora e o dragão. Algo mudará dentro dele desde Unain. Algo profundo em seu âmago. O simples fato de ele ter encontrado seu Nithral era prova disso. A maioria dos magos passava a vida inteira sem conseguir invocar aquela arma. A própria Shora jamais alcançara tal feito e agora, com apenas metade de sua alma, jamais o alcançaria.
Kalen franziu a testa, a compreensão surgindo em seus olhos. Minha cabeça estava em outro lugar, chora. Peço desculpas por ter pedido que você fizesse a escalada. Seus lábios formaram um sorriso arrependido. Eu deveria ter vindo até você. Lá é o Sanin. Sinto muito. Não precisa se desculpar. Foi uma coisa simples, mentiu chora. Suas costas ainda doíam intensamente e seus pulmões ainda ardiam. Bem, você me chamou aqui sozinha, e agora aqui estou. Presumo que você já tenha tomado uma decisão, então. Eu tenho. Pouco mais de uma hora antes, quando o sol despontou no horizonte, chegou a notícia de Coren Valmar, no norte, de que um exército de Loria, com cerca de 40.000 homens, os havia cercado e que convocavam Kalen e Valeris. Quando Angan transmitiu a mensagem, Kalen pediu tempo para pensar. Tempo que Chora lhe concedeu. Ela sabia muito bem o quão dolorosas eram essas decisões. O dever para consigo mesmo versus o dever para com uma causa. Na verdade, Chora esperava que a decisão levasse muito mais tempo. Não quero apressá-lo, disse ela, girando a mão de forma que a unha bateu na cadeira. Kalen se virou e voltou a contemplar a vasta extensão de Aravel. Dan e os outros devem chegar a Salme a qualquer momento. Eu prometi a eles que estaria lá, que lutaria ao lado deles. Então essa foi a escolha dele. Ele voaria para proteger seu lar, para proteger aqueles que amava. Chora não podia dizer que estava surpresa, mas ainda não havia desistido. O jovem tinha um senso de dever dentro de si. Estava simplesmente enterrado sob o medo da perda. E quanto a Coren, Farven e as 5.000 almas que estão sozinhas em Tarrel? Eles deram tudo por esta rebelião. Não podemos abandoná-los. Se Daisier ainda respirasse, eu mesma voaria, mas ele não respira, e eu não posso. Sem virar a cabeça, Kalen levou a mão a um pedaço de seda amarrado entre as presilhas do cinto. Era de um vermelho escuro, mas liso. Ela havia notado que seu irmão, o cavaleiro, Arden, usava algo semelhante, mas o dele era tecido com vinhas de folhas douradas e creme. O padrão imitava o que Valdrin havia gravado na armadura de Kalen. Era uma lembrança de algo que os dois irmãos compartilhavam, uma perda, talvez. Isso pareceria o mais sensato. Não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo, disse Kalen. Valeris esticou o pescoço e roçou o queixo no ombro de Kalen. Não importa o que façamos, disse Kalen, olhando para o dragão, acabamos abandonando alguém. Assim é a guerra. As palavras deixaram um gosto amargo na língua de Chora. Houve um tempo em que ela não fora tão apática em relação a essas coisas. Esse tempo era uma lembrança distante, mas ela ansiava por ele, assim como ansiava pelo toque da mente de Daisier. Será que algum dia fica mais fácil? Chora balançou a cabeça. Não na minha experiência. Escolher quem salvar e quem não salvar nunca deve ser fácil. Precisamos aceitar que não podemos salvar a todos e seguir em frente. Após alguns instantes, Chora sentiu suavemente e juntou as mãos, repousando-as no colo. Em seus muitos anos vagando por estas terras, Chora aprenderá que a vida era efêmera. E havia coisas que a perturbavam, coisas que ela aproveitaria aquele momento para dizer, para não permanecer em silêncio para sempre. Sei que fui dura, fria e talvez um pouco cruel na forma como falei com você desde a batalha pela cidade. Mas quero que saiba que é apenas porque estou com medo. Com medo. Kalen olhou para ela, com uma expressão confusa no rosto. O que é isso? Chora Sarna tem medo de quê? Chora ignorou o tom zombeteiro da voz dele. Ele era jovem, e a falsa arrogância era o escudo da juventude. Ela soltou um longo suspiro. Eu vigiei centenas de almas jovens que foram testadas para o chamado. Era minha honra, meu dever e meu privilégio. Eu vi seus filhos nascerem e observei com orgulho no coração enquanto seus laços se fortaleciam e eles se tornavam tudo o que eu sabia que poderiam ser. Meu coração estava tão cheio que parecia que ia explodir. Kalen continuou a encará-la. Há algo único e especial em ver uma pessoa crescer, como você cresceu. Chora franziu os lábios como se isso pudesse conter as lágrimas que ameaçavam cair. Quando Daisier lhe foi tirado, ela chorou por quase 3 dias e 3 noites sem parar. Seu estômago embrulhou, seus olhos ficaram secos como areia e uma martelada ecoou em sua cabeça. Mas depois disso, ela não derramou uma lágrima sequer. Este dia poderia mudar isso. Eu vi cada um deles morrer ou ter sua alma arrancada, sua alma despedaçada. Cada um deles era como meus próprios filhos. E não há nada mais selvagem, brutal e dilacerante para um pai do que ver seus filhos sofrerem. Aezon é o último,
e ele perdeu mais pedaços de si mesmo do que qualquer homem deveria ser capaz de suportar. Mesmo assim, ele persevera. Por alguma forma de vontade divina, ele segue em frente, um passo de cada vez, e se recusa a parar. Não lhe diga, mas ele é o orgulho da minha vida. Ele deveria ter sido o que você é. Você entende? Kallen ergueu uma sobrancelha, curioso. Aeson foi o maior prodígio que já vimos. O vínculo que ele compartilhava com Liara era semelhante ao vínculo da lua com as estrelas. Ele era puro orgulho e arrogância, mas também possuía honra e força de vontade em igual medida, muito parecido com alguém que conheço. Ele teria sido um campeão. Seu nome teria dançado nas maiores canções da era. Ele estava destinado a ser arconte um dia, a adornar os céus com Liara até que o tempo corroesse seus corações. Isso lhe foi tirado. Tudo lhe foi tirado, e mesmo assim ele jamais vacilou. Nenhuma vez. Seu nome jamais será cantado, sua história raramente contada, mas se vencermos esta guerra, será nos ombros de Aeson que fomos carregados. Shora observou Kallen, esperando que suas palavras fossem ouvidas. Compreendidas. Kallen precisava saber quem e o que Aeson era. Precisava entender que, não importava quanta força corresse em suas veias ou quantos marchassem em suas costas, tudo lhe fora concedido pelo dom da recusa de Aeson em se entregar à morte. E precisava entender que a perda fazia parte da vida. Quando olho para você, Kallen, vejo todos os rostos deles. Todas aquelas almas jovens que não consegui proteger. Vejo o orgulho e a arrogância da juventude, a esperança e a chama. E isso me aterroriza, porque não sei se conseguirei sobreviver à perda dessa esperança novamente. O olhar de Shora encontrou o de Kallen, e um profundo estrondo ressoou do peito de Valeris. Existem dois tipos de esperança, Kallen. Uma é a luz que te guia adiante, a outra, um laço em volta do seu pescoço. Quanto mais esperança você deixa entrar no seu coração, mais brilhante a luz, mais longo o laço. Kallen deu um longo suspiro e assentiu, mais para si mesmo do que para Shora. 400 anos atrás, eu estaria aqui, argumentando, bradando e exigindo que você voasse para o norte, para Tahel. Porque sem você, todas as almas daquela montanha morrerão. Porque é seu dever como Draleide e sua responsabilidade como líder. Mas agora me encontro em um lugar onde nunca estive antes, um lugar onde tenho medo, incerteza e simplesmente não sou eu mesmo. Porque mais uma vez permiti que a esperança entrasse em meu coração. E se você voar para Tahel e Coren estiver errada? E se Hélios estiver em seu caminho, ou Caraques, ou Celeraine, ou qualquer um dos dragões élficos? A mensagem de Coren dizia que os exércitos estão sozinhos, mas e se ela estiver errada? Se estiver, você estará morta e essa esperança terá desaparecido, e não verei mais sentido em continuar vagando por este mundo. Quando a esperança morre, a luz se apaga e o laço se aperta. Ela estalou a língua no céu da boca e balançou a cabeça. Se eu desse ouvidos a mim mesma, manteria você abrigada neste lugar onde está segura, assim como fiz comigo mesma durante estes últimos 4 séculos, enquanto Aeson, Coren e Farven se recusavam a ceder. Portanto, não darei ouvidos a mim mesma e tentarei ativamente não prendê-la com as mesmas correntes que me acorrento. Tenho sido menos do que sou, e por isso, peço desculpas. Shora respirou fundo e endireitou as costas na cadeira, lançando um último olhar para a floresta. Informarei aos outros que você deve voar para o sul, para Salme. Talvez haja algo que possamos fazer por aqueles em Tahel, talvez não. Como eu disse, isto é guerra. Vamos voar para o norte, Shora. Norte. Você não poderia ter começado por aí. Não queria interromper. Kallen esboçou um meio sorriso antes de estender a mão e tocar as escamas do pescoço de Valeris. Ele encarou os olhos da dragão, permanecendo em silêncio por um instante. Levante-se para que outros se levantem com você. As palavras escaparam dos lábios de Kallen em um sussurro. Shora as reconheceu. Coren as repetira inúmeras vezes naqueles primeiros anos após a queda, como um credo. Você conhecia um Draleide chamado Tarast? Perguntou Kallen. Tarast. Shora mal conseguiu disfarçar a surpresa. Como você sabe esse nome? Eu o vi morrer. Havia reverência e admiração na voz de Kallen. Na torre da incubadora ocidental, na noite em que o Nain caiu. Ele lutou como um possuído. Ele poderia ter fugido. Poderia ter levado Antala para as asas e escapado. Mas, em vez disso, ele permaneceu ombro a ombro com seus irmãos e irmãs e encarou seu fim. Com fogo e fúria. Ele foi um guardião até seu último suspiro. Shora queria falar, mas sua voz se embargou na garganta, recusando-se a sair.
Ela não sabia como Tarasta havia morrido. Simplesmente nunca mais o vira depois daquela noite. E Kouna, não havia um pedaço de sua alma que considerasse fazer outra coisa senão salvar aqueles ovos. Ela sabia que ia morrer, e mesmo assim aceitou. Foi por isso que fiz tudo o que pude para trazê-los de volta, porque senti que, de alguma forma, isso significava que sua morte tinha um propósito. Kallen, não carregue esse fardo. Shora sabia que tinha sido dura demais quando ele voltou com os ovos e deixou os pertences de Elvira para os cavaleiros. Ela sabia, mas seu próprio orgulho a impedia de dizer isso. Kallen balançou a cabeça, virando-se para encarar o sol da manhã que ainda pairava baixo no horizonte, com a lua de sangue ao lado como um espelho horripilante. Este dom, se é que pode ser considerado um dom, me mostra as memórias mais sombrias. Mas há algo nelas. Eu vi um Dracardaris se recusar a deixar o medo controlá-lo porque sua fé de que os Draleide o protegeriam era inabalável. Aquelas palavras atingiram em cheio a alma despedaçada de Shora, dilacerando seu orgulho e sua culpa. Os Draleide não os protegeram. Os Draleide falharam. Ela falhou. A cidade caiu. Quando você me disse que eu tinha muito a aprender sobre o mundo, você estava certa. Kallen respirou fundo e lentamente. Eu te chamei aqui, Shora, não simplesmente para te dizer que vou voar para o norte, mas porque preciso de algo seu primeiro. O tom de Kallen tornou-se sombrio, e seu olhar fixou-se no dela. Acima dele, Valerie soltou um murmúrio baixo que pareceu ressoar na pedra ao redor deles. Preciso que você permita que Tivar e a Vandeer voem ao meu lado. Shora olhou para ele. Já votamos, Kallen. Você sabe disso. Sim, eu quero. E se Farven e Coren morrerem em Tahel porque eu não consigo salvá-lo sozinho, o que acontece? Preciso de Tivar e a Vandeer ao meu lado para poder voar para o norte e ter alguma chance de fazer a diferença. E para isso, preciso que você mude seu voto. Preciso que você lhes dê a vida. Shora apertou reflexivamente a borda da roda direita, os músculos da mandíbula se contraindo. Você me pede isso, sabendo o que eles fizeram? Eu faço. Você sabe quantos daqueles jovens Draleide Tivar e a Vandeer mataram? Quantos dos meus amigos? Da minha família? Kallen desviou o olhar por um instante, depois voltou-se, com o olhar fixo. Não, mas sem dúvida inúmeras. Não peço isso levianamente, Shora. Compreendo a gravidade da decisão. Compreendo o que estou lhe pedindo para fazer. E quanto a Farda e os outros? Shora apertou ainda mais o aro do volante, os nós dos dedos enrijecendo, a pele empalidecendo enquanto revivia aqueles momentos de tantos anos atrás. A noite da queda de Unain queimava em sua mente. Dragões gritavam enquanto eram despedaçados, enquanto seus semelhantes eram dilacerados e massacrados em seus sonos. Gritos ecoavam na Pedra Branca enquanto cidadãos que ela deveria proteger eram atacados e massacrados nas ruas. E quanto ao homem que assassinou sua mãe, Kallen, você o perdoa tão facilmente quanto me pede para perdoar Tivar. Não estou pedindo que você a perdoe. Estou pedindo que a deixe viver para que ela morra tentando salvar aqueles que merecem ser salvos. Kallen respirou fundo, e ao fazê-lo, seus olhos começaram a brilhar com uma luz púrpura, uma névoa luminescente se espalhando. Já repassei este momento 1000 vezes na minha cabeça. Sua voz tremia de raiva, e acima dele, Valerie curvou os lábios num rosnado. Quero o Farda morto. Quero arrancar o coração negro do peito dele. E talvez um dia eu consiga. Kallen agarrou mais uma vez o pedaço de seda pendurado em seu cinto, torcendo em nós. Mas não hoje. Você tinha razão 1000 vezes. Minha perda não é maior que a sua. As mãos de Tivar estão tão ensanguentadas quanto as dele. E se não cedermos, nós dois, corremos o risco de perder tudo o que amamos. Puni-los é mais importante do que salvar os outros. Se eu conseguir olhar além do meu ódio, da minha dor e dessa fúria que arde em mim, Shora, você consegue? Podemos alongar um pouco mais essa corda. Você também libertar a Farda. As palavras soaram menos como uma pergunta e mais como uma constatação atonita. Kallen assentiu com a cabeça, cerrando os dentes, o brilho em seus olhos redobrando. Se isso significa que você libertaria Tivar e a Vandeer e os permitiria voar comigo, então sim, contanto que façam o mesmo juramento. 40.000 homens sitiam Tahel. Não consigo equilibrar as forças sozinho. E se esses homens e mulheres morrerem porque eu não consegui olhar além do meu próprio ódio, bem, então não sou digno de ser um Draleide. Você realmente confia em Tivar para lutar ao seu lado? Se não fosse por ela, Valerie e eu já estaríamos mortos.
Ela veio sem motivo algum. Confio em sua vergonha, em sua dor e em sua culpa. E você falou com sua irmã. Ela foi a primeira pessoa com quem falei. Ela não gosta, mas entende. Ela não me parece ser do tipo compreensiva. Ela está tentando. Kallen puxou aquele pedaço de seda com tanta força que Shora pensou que ele pudesse rasgá-lo ao meio. Preciso de uma resposta, Shora. Se te vá jurar lutar ao meu lado, dar seu último suspiro por esta causa e não descansar até que o Império seja apenas uma ruína, você mudará seu voto. E se ela quebrar sua promessa? Então eu suportarei esse peso e a matarei eu mesmo. Foi naquele momento que Shora percebeu que Aeson estava errado sobre Kallen. Ele não tinha o coração de Alvira. Ele tinha algo mais forte. Ela assentiu. Farei como você pede. Mudarei meu voto. Kallen fechou os olhos, uma última onda de névoa púrpura brilhante escapando por entre suas pálpebras e subindo. Ele deu uma risada curta e amarga, balançou a cabeça e sussurrou, obrigado. Não é isso que você quer. O que eu quero? Ele pressionou os dedos contra as bochechas e passou a mão pelos cabelos. Acabei de conseguir que a vida do assassino da minha mãe fosse poupada. Um homem que eu estrangularia com as minhas próprias mãos. É a coisa mais distante do que eu quero. Mas é a escolha que tenho que fazer. Eu informarei os outros, disse Shora. Há muitos entre os Aquina que não ficarão contentes. Vou mantê-los na linha, por enquanto. Mas se essa decisão der errado, Kallen, será você quem eles vão culpar. Estou ciente. Shora assentiu lentamente para si mesma. Castor Kai, Ariana Torval e os outros. Eles não ficarão nada contentes com a sua partida depois de todo o tempo que passaram esperando, e ouso dizer que não os culpo. Vou falar com eles agora. Depois de voar para o norte, irei para Salme. Pedi aos líderes Ilhanaran que se desloquem para o sul, em direção a Drifaen. Aleron Elmund precisa da nossa ajuda. Precisarei de alguém para marchar com esses exércitos. Alguém em quem eu possa confiar. Uma Hakina, uma guerreira lendária para mostrar a eles que não lutam sozinhos. Eles querem você, Kallen, não a mim. Eles me viram, viram Valeris, ouviram o que eu tenho a dizer. Você é mais sábia do que eu e tem muito mais experiência nessas coisas. É hora de começarmos a pensar em como queremos que o mundo seja quando tudo isso acabar, e confio em você para fazer essas escolhas. Shora, se você realmente quer que este mundo mude, é hora de você sair daqui e fazer essa mudança acontecer. Não deixemos a esperança morrer. Shora deu um sorriso suave para Kallen e assentiu com a cabeça. Antes de voltar para perto do arco, observou Kallen por um instante. O jovem se virou para contemplar a floresta, os dedos ainda entrelaçados no lenço de seda preso ao quadril, a outra mão repousando na lateral de Valeris. Kallen. Kallen se virou, com os olhos ainda marejados por uma luz púrpura. Somos definidos pelas escolhas que fazemos em nossos momentos mais sombrios. É fácil ser honrado e cumprir seus deveres quando isso não tem custo. Nos meus momentos mais sombrios, escolhi me esconder, e isso me envergonha há centenas de anos. Ainda muitas horas sombrias pela frente, respondeu Kallen, finalmente soltando o pedaço de seda vermelha que apertava com força. Você fez a mesma escolha que eu hoje, a vida dos outros em detrimento da sua própria dor. A mesma escolha que Tarast e Kona fizeram. A escolha de Undralade. Shora acenou com a cabeça para Kallen, depois se virou e saiu. Os dois Dracurin se curvaram e começaram a canalizar fios de terra e fogo para dentro da escada, moldando-a em uma rampa. Shora agradeceu e teceu fios de ar ao redor de suas rodas para diminuir a velocidade da descida. A princípio, apenas seu queixo tremeu, mas depois de alguns instantes, seus olhos arderam e lágrimas caíram, suaves e silenciosas.